É muito comum a gente cuidar da face e esquecer de um amigo bem ao lado e que, em muito, denuncia a idade. O lóbulo da orelha. Eu me chamo Leonardo de Delme... Errar o nome é... Aguarde, por favor. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, sou médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética e quero te convidar a curtir, a se inscrever, a ativar o sininho. A gente vai estar toda semana falando sobre estética facial, estética corporal, sobre as inovações farmacêuticas e tecnológicas que permeiam as abordagens terapêuticas em cosmetria. Deixa também o teu comentário. Ele mais do que nunca é super importante porque agora ele alimenta um projeto paralelo em que, além dos nossos vídeos regulares sobre estética facial e corporal, a gente sobe por semana uma dúvida, uma boa dúvida. E aí agora a gente brincou que a sua dúvida vira vídeo. Então vamos nessa, vamos conversar sobre preenchimento e, de certa forma, rejuvenescimento do lóbulo da orelha. Alguns estudos britânicos sugerem que a orelha pode crescer até 0,22 milímetros por ano e estudos americanos sugerem que o crescimento da circunferência da orelha pode aumentar até 0,51 milímetros por ano. Então aquela máxima de que as cartilagens continuam crescendo se reforça, mas no caso da orelha em específico, e aí no caso do lóbulo da orelha em específico, soma-se ao crescimento cartilaginoso a frouxidão dos tecidos, a flacidez que se instala nas partes mais livres, como o lóbulo da orelha. Claro que para grandes pitoses, para grandes quedas, para grandes graus, severos graus de flacidez e fendas no furinho do brinco muito significativa, muito alargada, precisam quase sempre ser corrigidas através de pequenas cirurgias essas que quase sempre são feitas também pelos médicos que se envolvem na cosmetria, e aí eu vou falar com propriedade dos médicos, porque eu não sei até que ponto outras categorias teriam legalmente essa questão, e se tiverem, tá tudo certo também, tá, pessoal? É porque realmente eu não tenho propriedade para dizer quem faria ou não. Então deixo até aqui em aberto para quem quiser enriquecer essa questão nos comentários. Mas, na imensa maioria dos casos, não são os grandes inestetismos que nós vemos nessa área, mas um grau moderado, às vezes até severo, de flacidez que alarga o furinho do brinco, mas não necessariamente apresenta fendas tão absurdas. E aí, nesse caso, o preenchimento com ácido hialurônico é uma estratégia extremamente bem-vinda e bastante eficiente e eficaz. Em geral, a gente pensa em ácidos hialurônicos de G' intermediário, então a reologia, a gente tem um vídeo em que a gente fala sobre o crosslink, sobre a reticulação. Então, o G' ele precisa ser intermediário, muito leve, não vai surtir muito efeito, e muito firme, muito robusto, pode deixar um aspecto meio que nodular ao lóbulo da orelha e, portanto, indesejado. Então, com um G' intermediário, a gente, num primeiro momento, defende 1 ml, uma seringa, meio para cada lado. Eu, particularmente, acho bastante interessante a técnica de apenas 2 orifícios de entrada, em que por cada orifício você trabalha metade desse losango, que será a sua área abordada. E quase sempre isso é suficiente para dar à paciente, de pronto, uma sensação de maior firmeza, de recuperação do contorno, do volume, por que não dizer da silhueta mais jovial desse lóbulo e, portanto, dessa orelha. Há também uma constricção leve e, portanto, uma correção indireta do furinho do brinco, quase sempre conferindo a essa mulher ou a esse paciente que tem um furinho da orelha e se queixa por esse inestetismo, um
um aspecto de maior firmeza e de maior sustentação, que agora sim volta a carregar com mais tranquilidade brincos um pouco mais pesados, um pouco mais robustos. Cerca de 30 dias depois do preenchimento, é interessante estimular a esse paciente ou a essa paciente pelo não uso dos brincos, mesmo que eles fossem de pressão. E aí, numa reavaliação, cerca de 3 a 4 semanas depois, pensar ou não na possibilidade de mais volume. Em geral, a gente pode chegar até 1,5 ml, mas a gente observa boas correções entre meio a 1, tá? É claro que isso não é uma receita de bolo, eu falo essas quantidades muito mais como uma referência, porque a gente infere a ideia, inclusive de preço, né? E a gente sabe que essa é uma questão importante, embora sempre é muito difícil para mim passar detalhadamente valores, porque eu não sei em que momento do futuro você vai ver esse vídeo feito hoje, e aí que obviamente faria com que esse preço estivesse desatualizado. Eu não sei em que região do país. Os vídeos agora chegam, nos comentários tem sido muito recorrente, feedback de Portugal, e aí ó, obrigado, viu, Portugal, por estar assíduo no canal. E aí a gente está falando em euros, enfim, então são realidades econômicas tão distintas que fazem com que, não só para esse assunto, mas todos os demais, a gente não fale em valores. Vocês vão perceber que é uma característica desse canal a gente não falar em preço. Eu quero que vocês tenham a crítica de que mais ou menos qual seria uma quantidade média em volume, em ml de ácido hialurônico administrado nessa região e inferir a ideia conforme a sua cidade, conforme o seu ou a sua profissional de escolha, de quanto sairia mais ou menos esse tipo de tratamento. Mas pensem nesse tratamento como um tratamento não apenas estético, mas também funcional. E aí, como na grande maioria dos casos, a flacidez e o alargamento da fenda do brinco é ainda moderada, o preenchimento com ácido hialurônico é um procedimento relativamente simples, nessa região com pouquíssimos efeitos adversos, com pouquíssimos riscos e que, em geral, quase sempre dão excelentes respostas. Tá bom? Espero vê-los na semana que vem, tanto no projeto dos nossos vídeos regulares em que a gente conversa com um pouquinho mais de calma, como agora, sobre algum tema específico em cosmiatria, ou de maneira um pouquinho mais rápida, subindo uma dúvida que pode ser a sua dúvida também no projeto do A Sua Dúvida Vira Vídeo. Vejo vocês semana que vem. Beijo e juízo com a pele.